Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Florentino Macari e hoje vamos falar de uma questão muito importante. A questão indígena do Brasil no período da República, desde o seu início, em 1889, até 1964, quando tem início a ditadura militar, em que discutiremos especialmente as políticas indigenistas nesse período da República, ou seja, como o Estado brasileiro tratou da questão indígena nesse período. A colonização, as terras indígenas têm sido objeto da cobiça de agentes privados e têm seus interesses respaldados por políticas do próprio Estado. Com a independência, em 1822, também não observamos grandes transformações e grandes avanços no que diz respeito à questão indígena por parte do Estado. Com a instauração da República, em 1889, e em 1891, a primeira Constituição, também não vemos nada no que diz respeito à questão indígena, salvo com um aspecto que está no artigo 64, que fala da transferência das terras devolutas para o Estado. Ou seja, nesse momento, o Estado via as terras indígenas como terras devolutas que deveriam ser transferidas para o Estado. Ou seja, as terras devolutas eram aquelas terras que não pertenciam a ninguém. Então, só para a gente observar como não fazia parte do interesse do governo republicano tratar da questão indígena nesse período. Com a instauração da República, houve uma certa autonomia dos Estados e uma certa perda de poder político do governo central. Com isso, houve um esforço do governo federal em lançar um programa de desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação como meio de atingir as áreas consideradas isoladas. Ou seja, houve todo um processo de interiorização e de expansão do país nesse período, como fazendo parte do interesse do governo federal nesse processo de tentar buscar um certo centralização do poder que estava sendo perdido com essa maior autonomia dos estados. Então, houve a expansão das redes ferroviárias, a expansão das linhas telegráficas, a expansão de expedições etnológicas, investigações geográficas, e cada um desses fatores constituiu uma violação do isolamento indígena. E esse despertar da população nativa para um certo ressentimento e uma resistência a toda essa questão desse contato com o homem branco da cidade, ou seja, os indígenas passaram a resistir a essa invasão dos homens brancos e resultando aí em muitos massacres indígenas e que eram destacados na imprensa desse período. Ou seja, esses conflitos criaram uma situação cada vez mais embaraçosa para os interesses econômicos e comerciais e para o próprio governo, e também uma imagem negativa do Brasil e outros países, principalmente na Europa, que colocava que o Brasil não estava tratando bem a questão dos indígenas, ou seja, a imagem do Brasil estava muito negativa nesse período, principalmente por causa desse trato com a questão indígena. Foi aí que uma parte da intelectualidade brasileira e de alguns políticos passaram a batalhar nesse período para a criação de uma política indigenista do Estado laica, porque até esse momento só quem fazia algumas coisas em relação aos índios eram os missionários, ou seja, algo bem catequético ainda. Então, a partir de 1910, a política indigenista se tornou laicizada e passou a ser gerenciada pelo SPI. O que é o SPI? O SPI é o Serviço de Proteção aos Índios, que foi criado nessa perspectiva de ter um melhor tratamento com a questão indígena, mas ele pode ser dividido em dois pontos. Um ponto positivo, que seria esse esforço de mapear e de entender a cultura indígena, de proteção desses grupos indígenas, mas um ponto negativo, que seria feito pela ótica do homem branco da cidade, digamos assim. E que essas áreas onde vivem os indígenas deveriam ser incorporadas ao progresso e que os indígenas deveriam ser civilizados, se tornando um trabalhador nacional, ou seja, uma perspectiva muito próxima daquilo que estava sendo discutido no período imperial, de que o indígena deveria ser civilizado, o que é bem problemático. Essa era uma visão ainda muito positivista. E o que era o positivismo? O positivismo é aquele pensamento em que defendia que o Brasil deveria ter um governo forte, autoritário, e que industrializasse o país, ou seja, dentro de uma perspectiva da ordem do progresso. E fazia parte, então, da ideologia do SPI, o futuro do índio deveria desaparecer enquanto indígena para se tornar um cidadão brasileiro. Ou seja, toda uma questão de assimilação e de aculturação desses povos indígenas, devendo eles abandonar os seus hábitos, seus costumes, suas crenças, sua cultura, para poder participar desse Estado nacional. Ou seja, a integração do indígena passaria por todo esse processo, o que é algo bem pejorativo, preconceituoso, de que o indígena deveria abandonar toda a sua cultura para
se assimilar à cultura do homem branco da cidade, como eu venho colocando assim, ou seja, algo bem preconceituoso. Fazia parte da política higienista, passar a questão, era política higienista para ser uma questão do governo federal, inicialmente atrelado ao Ministério da Cultura, da Agricultura e da Indústria e do Comércio, e que nesse momento incentivava os indígenas a modificar suas construções, o SPI incentivava os indígenas a modificar suas construções, suas habitações, e mesmo incentivava a agricultura, fornecendo utensílios agrícolas, ou seja, toda essa perspectiva de integração do indígena a partir do seu, digamos, da sua potência enquanto um trabalhador nacional, ou seja, a sua incorporação enquanto cidadão brasileiro, digamos assim, passaria por esse processo de ele contribuir para toda essa lógica do progresso, da modernidade que estava muito forte nesse período da República. O SPI, em seu primeiro momento, foi administrado em sua maioria por militares, e sua primeira gestão foi do Marechal Rondon, um personagem bem conhecido, e que ele ficou até 1930. O que foi a Comissão Rondon e que teve integrada aí ao SPI nesse momento? A Comissão Rondon foi a comissão das linhas telegráficas do Mato Grosso ao Amazonas e que tem a missão de construir linhas telegráficas do Mato Grosso ao Amazonas para fazer a ligação e essa comunicação nacional. Ou seja, não estava necessariamente ligado a uma perspectiva de cuidar dos indígenas nesse momento, mas sim essa questão da integração do país e da comunicação do país com essas áreas isoladas. Mas aí o que acontece? Com o surgimento do telégrafo sem fio, todo esse trabalho de integração para colocar as linhas de telégrafo com fio não fazia mais sentido. Mas aí o Rondon permanece essa ação civilizatória através do Estado brasileiro. Mas o que é importante aqui, quando eu discuto a questão do civilizado e incivilizado, é porque é algo bem problemático, algo que a gente tem que questionar. Porque quando a gente fala que alguém é civilizado e outro é incivilizado, isso é uma questão muito problemática, porque passa a perspectiva de que nossos valores, nossa cultura, nossa percepção do mundo é que é a certa e os outros são bárbaros, selvagens e que devem ou se adequar à nossa forma de ser e nossa cultura, ou ser eliminados, ou ser dizimados, como era o que acontecia aqui nesse período da República. Ou seja, como a gente está pontuando aqui, o SPI teve esse lado positivo, que era tratar da questão dos indígenas, proteção de suas terras, garantir as terras indígenas, mas, por outro lado, esse ponto negativo, que seria a partir dessa perspectiva de levar a civilização dos indígenas. Então, é isso que tem que ficar bem claro nessa aula, que é questionar essa lógica de levar a civilização, essa lógica de que existem grupos étnicos civilizados e grupos étnicos incivilizados. As populações indígenas, então, sofreram muito com a exclusão das principais decisões políticas desse período, porque não fazia parte dos interesses políticos desse período tratar da questão indígena, porque o que estava sendo muito forte aqui era essa perspectiva que eu já venho colocando de progresso, de modernidade e desenvolvimento econômico do país, de explorar as terras indígenas e tudo mais. Então, as elites políticas não tinham interesse em cuidar da questão indígena. E com a saída do Rondon, do SPI, isso ficou mais acentuado. O Rondon ele se negou a apoiar o golpe do Getúlio Vargas em 1930, então ele saiu do SPI. E nesse período que saiu do SPI, o Estado Novo de Vargas foi marcado por o que a gente chama de uma marcha para o oeste. Todo esse movimento de interiorização do país, partindo desse ideal que eu já venho colocando, de modernização, progresso e desenvolvimento econômico. Nesse período foi criado também o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que ele fazia um papel de censura, mas também um papel de propaganda do governo, e que tentou passar a imagem de que o governo Vargas era, digamos, simpático à questão indígena. Mas isso era muito por causa da propaganda do Estado Novo varguista, mas, na verdade, é que foi um período muito complexo para a questão indígena, muitos massacres, era um momento ali, por volta que os interesses comerciais e mesmo a madeira estava muito valorizada, então a invasão das terras indígenas, nessa perspectiva de exploração, foi muito forte nesse período, então na prática, essa integração que era falada dentro do governo Vargas, inclusão dos indígenas, se dava desde que os grupos indígenas não questionassem o ideal pregado de modernidade, civilização e progresso. E que todo esse esforço do governo de construção de uma identidade nacional, e para isso pregava aquilo que a gente chama de uma teoria da democracia racial,
o que é essa teoria da democracia racial? De que o Brasil teria sido surgido a partir da união entre as três raças, que seria o branco, o negro e o indígena, e que essa união teria sido pacífica e que teria dado certo. Mas isso é muito complexo, porque a gente sabe que são inegáveis os conflitos étnicos, os preconceitos raciais, as discriminações, os massacres indígenas, como eu vou pontuando aqui. Então, tudo isso que a gente precisa questionar, essa perspectiva. Uma coisa é o que está sendo pregado enquanto propaganda do governo, mas, por outro lado, o que realmente está sendo colocado acerca dessas minorias, no caso aqui, os grupos indígenas, como eles estavam sendo tratados pelo governo nesse momento. Em 1961, foi criado o Parque Nacional do Xingu pelo presidente Jânio Quadros, uma grande reserva indígena que existe no Brasil até hoje, sendo importante da preservação das terras indígenas. Mas o que é que está acontecendo aqui? De novo, a gente tem que olhar um pouco desconfiando. Por outro, se está aqui trabalhando nessa perspectiva de preservação dos territórios indígenas, e que foi muito importante a criação do Parque Nacional do Xingu, por outro lado, ainda permanecia essa ideia de levar a civilização dos indígenas nesse período. Ou seja, como eu estou pontuando aqui, tem que olhar sempre desconfiando, é importante na história a gente olhar sempre desconfiando dessas questões. Só para retomar um pouco aqui, após a saída do Rondon, o SPI passou a ser uma moeda de barganha política. Então, quem nomeava o diretor para o cargo político, normalmente era o inimigo mais próximo do indígena, é quem virava o chefe do posto. Então, até 1930, teve alguns avanços consideráveis dentro da questão indígena, muito embora ainda continuasse a partir dessa lógica de levar a civilização. Mas, a partir de 1930, a questão indígena se torna de novo, digamos, mais negligenciada pelo governo. Então, passaram a ter muitas denúncias internacionais acerca dos massacres indígenas no Brasil nesse período, o que é algo bem complexo. De novo, o governo se preocupou com essa imagem que o Brasil estaria tendo em relação à questão indígena. Quando terminou, em 1964, quando os militares assumem o poder, eles acharam por bem queimar os arquivos do SPI, que o SPI estava sendo muito criticado, os seus próprios agentes, porque estariam também levando seus interesses pessoais de exploração dos indígenas, ao invés de proteger os indígenas, como era aquilo que foi o propósito da criação do órgão. Então, os militares acharam por bem, ao invés de tratar melhor essa questão indígena, eles acharam por bem queimar os arquivos do SPI, é um incêndio criminoso, e extinguir o SPI. No mesmo ano criaram a FUNAI, mas a maioria dos funcionários continuou. E os que foram punidos, a maioria eram aqueles que criticaram o governo. Então, a gente tem que estar pensando aqui sempre o contexto, e que aqui já nos períodos da ditadura, esse período de censura, e que estava a preocupação aqui de tentar passar uma imagem positiva do governo, mas o que é bem complexo. Então, foi um período marcado, principalmente esse período das duas ditaduras, tanto a ditadura Vargas como a ditadura militar, um período marcado pelo extermínio indígena, e meio que silenciar tudo o que estava acontecendo, e é um momento importante para a gente questionar, porque era um momento de ditadura, que as pessoas não tinham muita liberdade para questionar aquilo que estava acontecendo com o governo. E somente em 1988, com a nova Constituição, é que os direitos dos indígenas realmente vão ser afirmados de forma mais forte. Mesmo assim, até hoje, eles estão sempre em constante ameaça, os interesses econômicos dos grandes latifundiários, buscando explorar essas terras indígenas. Então, é algo que a gente tem que questionar aqui. Então, só para recapitular um pouco, o que eu tentei colocar é que é importante a gente pensar nessas políticas indigenistas, e que a própria noção de política indigenista deve ser pensada, porque política indigenista pressupõe-se aquele que cuida dos indígenas, uma questão de política de outros para os indígenas. Então, a gente talvez seria importante pensar aqui na política indígena, ou seja, uma política que partisse dos próprios indígenas, no sentido de eles próprios ser sujeitos, ativos, participando de todo desse programa, e não necessariamente algo imposto. Mas, mesmo assim, quando falamos dessas políticas indigenistas, devemos levar em consideração toda essa perspectiva que foi colocada aqui, de que muitas vezes foi empregada sobre essa lógica de levar a civilização, o que é algo que a gente deve questionar. Então, é um ponto que precisa ser pensado aqui. O outro é essa questão das próprias ações dos governos legitimando os interesses privados de exploração desses grupos indígenas. Então, é isso. Espero que vocês tenham absorvido pontos importantes dessa discussão. Fique bem. Até a próxima.